O Câmara Repórter desta segunda-feira, 4 de março, está chegando, trazendo os destaques da Câmara Municipal e da nossa cidade. Após decreto de emergência, a Secretaria Municipal de Saúde divulgações para combater a epidemia da dengue em Natal. Comissão de Saúde visita o Hospital Valfredo Gurgel. Comissão de Transporte aprova a criação do grupamento de ronda ostensiva com motocicleta no município. Aqui no estúdio vou conversar com Jeová Lins, superintendente do Banco do Nordeste no Rio Grande do Norte. Nós vamos conversar sobre as principais linhas de crédito oferecidas pelo banco e também sobre o concurso público que está com inscrições abertas. Vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. A gente começa o Câmara Repórter falando sobre a dengue. Com um aumento no número de casos da doença por 3 semanas seguidas, a Prefeitura de Natal decretou situação de emergência em saúde. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, a capital registrou entre janeiro e fevereiro deste ano cerca de 700 casos de arboviroses, sendo mais de 600 casos prováveis de dengue, o que configura um quadro de epidemia. E aqui na capital, a maioria dos focos está dentro de casa. Nos 2 primeiros meses de 2024, já foram notificados 655 casos de dengue em Natal. As autoridades sanitárias alertam para o aumento no número de casos e, apesar dos riscos dos imóveis fechados, 70% dos focos na capital estão em imóveis habitados. O Ministério da Saúde divulgou que, a nível nacional, esse número é em torno de 75%. Aqui em Natal a gente encontra um número parecido, que é em torno de 70%, certo? Dentro dessa questão, a gente tem aí os depósitos extremamente evitáveis, que a gente encontra desde um pote de sorvete, aquele potezinho de manteiga, a velha garrafa PET, que as pessoas ainda insistem em acondicionar de forma equivocada, errada, né? E a gente tem ali, dentro desses imóveis, esses depósitos que poderiam muito bem serem evitados. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, que acompanhou até a 7ª semana, finalizada no dia 17 de fevereiro, as maiores incidências da dengue, que é a quantidade de casos multiplicado pelo número de habitantes e dividido por 100 mil, ocorrem nos bairros da Zona Norte. A Redinha é o bairro campeão. A dona de casa, Gorete Oliveira, é um exemplo. Moradora há 54 anos na Redinha, já teve dengue 4 vezes. Ela conta que, por este motivo, toma todas as providências para evitar o mosquito. Na minha casa eu tomo cuidado. Não deixo nenhuma água parada. A população tem que fazer a parte dela, que eu faço a minha na minha casa. Já o aposentado Fernando Paiva entende a proliferação no bairro. Essas ruas aqui são 5 ruas de chão. Quer dizer, a parte de lá é calçada, a parte de cá é chão. Todas elas viram lagoa, né, quando chove, né? Então é muita água, né? O acúmulo de água em depósitos classificados como extremamente evitáveis, aliado às condições socioambientais, explicam a alta incidência da dengue em determinados bairros, como Pajuçara, Salinas, Lagoa Azul, Ribeira e Felipe Camarão. Quando a gente fala de arbovirose, nós estamos falando de um grupo de doenças que o Ministério e a Organização Mundial da Saúde considera como doenças negligenciadas, né? Então ela tem muito a ver com questões socioambientais, índices de desenvolvimento humano, né? E na Zona Norte, por exemplo, nós temos um problema crônico que é, por exemplo, o abastecimento de água. A intermitência do abastecimento de água já é, por exemplo, um fator muito importante, porque leva as pessoas a uma cultura de armazenar água em depósitos a nível do solo. Então nós temos uma problemática muito grande, né? Coloca-se caixas d'água ou tambores para que seja bombeado essa água do nível do solo para a caixa d'água comum, né? E isso é uma problemática que deixa o ambiente mais susceptível, porque ali, se você não tiver um tratamento contínuo daquele depósito que está a nível de solo, você vai proporcionar ali a proliferação de mosquitos. E isso é muito comum, tanto na Zona Norte como na Zona Oeste também aqui do nosso município.
A população tem papel fundamental para evitar a epidemia da dengue e de outras arboviroses, como Zika e chikungunya. Além dos cuidados, há a possibilidade da vacinação. A vacinação é a mais nova metodologia de combater as arboviroses que o Ministério da Saúde implementou no nosso país, né? Claro, ela é uma aposta de médio e longo prazo, né? Nesse exato momento, nós ainda temos que focar nossas energias para o controle dos focos de mosquito, né? A problemática das arboviroses ainda é uma problemática de educação coletiva, né, do nosso povo. Então, o problema está dentro das residências. Então, por isso que a gente faz esse chamamento coletivo, quase que diário, para que as pessoas tirem 10 minutos ali do seu tempo por semana, baixe uma vez por semana, ou então após uma pancada de chuva, ande na sua residência, no seu quintal, feche caixas d'água, limpe as calhas, né, mantenha piscinas tratadas e todo tipo de depósito que não for servível, descarte no local apropriado. E a Prefeitura de Natal decretou a situação de emergência por 90 dias, podendo ser prorrogada. Nesse período, as secretarias municipais vão atuar de forma integrada com definição de medidas para enfrentar a dengue, com o fortalecimento da prevenção no combate aos focos e ações de conscientização da população. Com o decreto, o Plano Municipal de Contingência para atender as pessoas contaminadas foi revisado. Hugo Fernandes tem as informações. O município revisou o plano de contingência, adotando entre as ações a disponibilização em todas as UBSs de sais para reidratação oral. 7 unidades básicas de saúde da capital potiguar foram selecionadas como referência para a hidratação venosa. As unidades básicas de saúde referência para hidratação venosa estão localizadas no conjunto Cidade Satélite, em Brasília Teimosa, no Tirol, na UBS São João, em Felipe Camarão 3, no Guarapes, em Pajuçara e em Planície das Mangueiras. Além da hidratação venosa, haverá a distribuição de kits contendo repelentes para mosquitos a gestantes que fazem pré-natal nas UBS de Natal. Em caso de urgência, ficou determinado que as gestantes devem procurar as maternidades. Os adultos devem ser encaminhados às UPAs e as crianças devem ser levadas também às UPAs, Pronto de Socorro Infantil de Brasília Teimosa e Unidade Mista de Mãe Luísa. É importante lembrar que a população pode denunciar possíveis focos do mosquito pelo telefone da Unidade de Vigilância de Zoonoses da SMS, o 3232-8235. É preciso realmente, de fato, que a população se conscientize. Tire um tempinho aí, uma vez, 2 vezes na semana, para olhar o quintal, ver se não tem algum recipiente que acumule água, né? Já que a gente está nesse período de previsão de chuva, onde chove um dia, no outro dia não. Então, tudo isso fica propício para o mosquito se proliferar e é preciso ter cuidado. Agora a gente muda de assunto, é que na manhã desta segunda-feira foi iniciada uma nova etapa das obras de engorda da praia de Ponta Negra. As obras da engorda de Ponta Negra ganharam uma nova fase com o início dos serviços complementares na rede de drenagem das ruas que fazem ligação com a praia da Zona Sul. As intervenções, que deverão ser concluídas até o início do mês de maio, serão realizadas em 7 zonas. A obra principal, a engorda, ela se divide em 3 etapas. A primeira foi o enrocamento, né, que é a proteção costeira, que foi concluído, os 2 quilômetros que faltavam foi concluído no final de dezembro. Agora vamos iniciar outra etapa, que é a drenagem da praia, da área aqui de Ponta Negra, para que essa água não chegue com a velocidade e a vazão muito grande lá na praia. Aqui é uma região de Ponta Negra, aqui da via costeira até Ivan França, que tem um declive muito grande. Então a gente precisa organizar essa drenagem, né, melhorar a vazão dela, para que ela chegue na praia com menos velocidade à água. Durante os 3 meses de duração das obras, agentes da STTU estarão no local orientando os motoristas sobre os desvios no trânsito e sobre o tráfego de ônibus de turismo. A STTU já fez o cronograma dela, já passamos aqui para todos os hotéis e restaurantes, para o trade turístico, informando da necessidade dessa obra e os impactos que ia ocasionar. Por isso que vai se trabalhar
por semana. Os agentes de trânsito já estão no local, vão ficar aqui orientando o trânsito para que os retornos e os contornos sejam feitos mais rápido, né, com a ajuda dos agentes. Isso é importante porque agiliza o prazo da obra. Atenção, proprietário de veículos. Vence nesta semana o licenciamento dos veículos com placas finais de 3 e 4. Simone Silva. O prazo para o pagamento da taxa de licenciamento de veículos com placas final 3 e 4 termina respectivamente na próxima quinta e sexta-feira. O Detran contabiliza que cerca de 310 mil veículos no estado devem pagar a taxa nesta semana. Isso corresponde a 19,95% de toda a frota do RN. A taxa custa R$ 90. Ela é necessária para obter o certificado de registro de licenciamento de veículos, documento obrigatório que permite a circulação dos automóveis. Caso o motorista seja flagrado sem ele, deve pagar uma multa de R$ 293,47. Comete uma infração gravíssima e perde 7 pontos na carteira. Tem o risco ainda de ter o veículo rebocado ao pátio do Detran. Saiba onde quitar a sua taxa de licenciamento. Pode quitar a taxa no portal de serviços, no endereço eletrônico portal.detran.rn.gov.br, pelo aplicativo do Banco do Brasil, no caso de correntistas desta instituição bancária, nas agências do PagFácil, basta informar a placa do veículo, e em outras instituições bancárias, escolhendo essa opção no momento da emissão do boleto no portal de serviços do Detran. Lembrando que desde 2020 o certificado de registro e licenciamento de veículos é apenas digital, mas o motorista pode portar uma cópia impressa em papel comum. A seguir, a gente traz os detalhes das atividades das comissões da Câmara Municipal nesta segunda. O Hospital Valfredo Gurgel foi visitado pelos parlamentares da Comissão de Saúde. Voltamos já. Diagnóstico precoce. Game over no câncer infanto-juvenil. A regra do jogo é saber identificar os alertas. Leucemia. Fique atento aos principais sinais e sintomas. Febre sem causa definida, palidez e manchas roxas em locais sem traumas. Procure um médico. Casa Durval Paiva. Com diagnóstico precoce, vencemos juntos! Fernandinho Beiramar foi transferido da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, em uma operação sigilosa durante o último sábado. A mudança aconteceu após a fuga de detentos Deibson Nascimento e Rogério Mendonça no dia 14 de fevereiro. Beiramar foi direcionado para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, junto com outros 23 presos que também foram transferidos para a unidade. As buscas pelos 2 fugitivos já completaram 20 dias. Agora a gente fala das atividades da Câmara. O Hospital Valfredo Gurgel foi visitado nesta segunda pelos vereadores da Comissão de Saúde. Foi a primeira visita externa da comissão esse ano. Em sua primeira visita externa de 2024, a Comissão de Saúde da Câmara Municipal esteve na tarde desta segunda-feira no Hospital Valfredo Gurgel para fiscalizar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população. Estando vereador de Natal, a gente tem a prerrogativa de visitar, de fiscalizar todos os equipamentos de saúde da cidade de Natal, sejam eles estadual, federal ou municipal, sem prévio aviso. Quando você vai fiscalizar algo, você não deve avisar. Então foi isso que fizemos aqui no Valfredo Gurgel. A gente teve uma dificuldade, nossos procuradores da Câmara estiveram aqui explicando que a gente tem essa prerrogativa e aí visitando, dialogando. A gente não veio aqui para atrapalhar, a gente não veio aqui buscar prejudicar ninguém. A gente veio aqui para mostrar a realidade. E encontramos ainda pessoas nos corredores, pessoas precisando de dignidade, tomógrafo com problema, raio-x com problema, pessoas sem atendimentos básicos.
básicos aqui no Valfredo Gurgel, que é um dos maiores equipamentos de saúde do Estado. É compromisso da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Natal visitar todos os equipamentos de saúde, cobrar uma saúde de qualidade. A gente não vai conseguir 100% na saúde, mas a gente vai tentar ao máximo amenizar, cobrando, fiscalizando, solicitando, pedindo e solicitando também aos parlamentares federais que possam destinar recursos, tanto os deputados federais como os senadores, né? A gente precisa unir. A política passa e o palanque tem que ser desarmado. A gente tem que se unir em busca de uma melhor qualidade de saúde para o natalense e também para o norte rio-grandense. O Hospital Valfredo Gurgel conta hoje com 2.800 funcionários, 227 leitos de enfermaria e 52 de UTI. Número ainda insuficiente para atender mensalmente 6.000 pacientes com 1.400 internações. O que nós já estamos fazendo, né, ao longo do tempo é melhorar a assistência primária do hospital como um todo. Então, se a gente falando no assunto corredor, se o paciente ele é bem cuidado em todos os sentidos, uma ponta a outra, espera-se que ele tenha alta mais rápida. O paciente que tem alta mais rápida ocupa um leito a menos e o próximo paciente que vem, ele pode ocupar esse leito que foi disponibilizado, né? Então isso se dá em todos os processos, desde a quem limpa o chão, ao profissional que vai limpar o chão, ao profissional que faz a cirurgia. Todos os processos dentro do hospital precisam se qualificar ao ponto de serem feitos da maneira mais ótima possível. Isso é um ponto, né? Isso é a responsabilidade do Valfredo com o ponto corredor, né? A assistência do corredor. O outro ponto é a própria regulação, que nós já estamos trabalhando nisso há um bom tempo, que isso é o resultado, o corredor como está hoje. Há uns anos atrás a gente tinha um corredor com 100, 120 pacientes. Hoje a gente tem um corredor que está variando entre 15 a 20 pacientes. Então isso é fruto de um trabalho incansável de todo o processo. E os detalhes completos dessa visita você vai conferir no Câmara Repórter primeira edição desta terça-feira, às 1h50 da tarde. Já no plenário da Câmara, na tarde desta segunda, os vereadores da Comissão de Transporte, Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos realizaram a primeira reunião do ano. Veja os destaques. O vereador Anderson Lopes falou sobre as expectativas dos trabalhos como presidente da Comissão de Transportes, Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos da Câmara Municipal, que teve a primeira reunião do ano nesta segunda-feira. A nossa perspectiva é que nós possamos aumentar o número de fiscalizações nas empresas, nos terminais, durante o seu trajeto, para que nós possamos buscar uma melhoria do transporte público. E sabemos que isso só vai acontecer com o novo redesenho da malha viária e do transporte e também com a licitação. Então nós já agendamos para a semana que vem, vai ser nos passado a data, até amanhã, uma reunião da comissão com a STTU para sabermos em que pé anda a licitação, se ela vai acontecer, se ela não vai, se nós podemos passar uma perspectiva para a sociedade ou não. Na comissão foram votados 10 projetos, dentre eles 2 de autoria do vereador Milcley Leite, o que cria no município o grupamento de rondas ostensivas com moto e outro que propõe veiculação de mensagens educativas nos ônibus sobre proteção animal. Já existe, né, pessoas que andam com o animal, né, dentro do ônibus e é importante fazer esses cartazes e vincular para que outras pessoas que não saibam que pode ou que não pode, elas poderem ter ciência, né, que pode, só que tem um porte, só que tem que levar numa caixa, enfim, isso aí não é um projeto meu, mas nós temos que dar ciência a isso. Outro projeto do vereador Milcley foi defendido e ressaltado pelo vereador Daniel Valença. O PL 606/23 proíbe a limitação de uso de passagens diárias nos cartões de bilhetagem eletrônica no sistema de transporte público. Ela vai proibir que o trabalhador ou trabalhadora tenha o seu direito à utilização do cartão de bilhetagem limitado pelas empresas do setor. É um projeto simples, mas que garante que o trabalhador ou a trabalhadora utilize não apenas para ir ao seu local de trabalho, mas especialmente para acessar um equipamento de cultura, de esporte, de lazer, enfim, que é, o princípio básico do direito à mobilidade. Um projeto foi encaminhado para a relatoria.
de autoria da vereadora Nina Souza, prevê a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro. Pela manhã foi a vez da reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Entre os projetos aprovados, um que prevê benefício para pessoas afetadas por desastres naturais. Entre os projetos aprovados na Comissão de Justiça, uma matéria de autoria de Camila do coletivo Juntas, que dispõe sobre a concessão de auxílio emergencial para a população atingida por desastres naturais. A relatoria foi do vereador Ranieri Barbosa. O mérito dele é importante porque você está atendendo população que muitas vezes perdeu objetos, está em áreas de risco e traz uma segurança por lei para que esse público ele seja atendido e também não seja prejudicado em função de não estar protegido por uma lei. Os parlamentares apreciaram projetos que tratam sobre a concessão de títulos de cidadania natalense. Uma das matérias aprovadas, de autoria do vereador Hermes Câmara, concede a maior honraria da casa a Aninha Cabeleireira. A Aninha é uma pessoa conhecidíssima na sociedade natalense, onde defende a profissão de cabeleireira, onde muitos anos que ela gera emprego, gera renda e gera beleza para toda a sociedade natalense. A comissão derrubou o veto do Executivo ao projeto de autoria da vereadora Camila Araújo, que dispõe sobre o ordenamento territorial e o horário de funcionamento das escolas de tiro esportivo da capital potiguar. Esse projeto ele disciplina sobre o regramento de horários e de locais de funcionamento dos clubes de tiros, que já é uma atividade econômica antiga aqui no município de Natal, portanto é uma matéria de interesse local. E aí vem para a competência concorrente do Executivo com o Legislativo e nós apresentamos esse projeto de lei. Na manhã de hoje, na Comissão de Justiça, foi verificada que o veto não merecia prosperar pelas razões que foram trazidas por esse veto e o veto foi derrubado e agora segue para o plenário e em seguida a promulgação. A seguir, o crescimento do acesso ao crédito no Banco do Nordeste é um dos assuntos da entrevista com Jeová Lins, superintendente do BNB aqui no estado. Voltamos já. Diagnóstico precoce. Game over no câncer infanto-juvenil. A regra do jogo é saber identificar os alertas. Leucemia. Fique atento aos principais sinais e sintomas. Febre sem causa definida, palidez e manchas roxas em locais sem traumas. Procure um médico. Casa Durval Paiva. Com diagnóstico precoce, vencemos juntos! Estamos de volta com o Câmara Repórter, recebendo aqui no estúdio o superintendente do Banco do Nordeste, no Rio Grande do Norte, Jeová Lins. Seu Jeová, seja muito bem-vindo aqui ao Câmara Repórter para falar, né, dessa questão do acesso ao crédito aqui no estado. Muito obrigado, Larissa, pelo convite. O Banco do Nordeste sempre lisonjeado de estar aqui com vocês para prestar ao Rio Grande do Norte uma informação que é relevante a partir da demanda da TV Câmara. Exatamente. Nesta segunda, inclusive, saiu um levantamento recente, acho que pelo Sebrae, do crescimento das micro e pequenas empresas e que geralmente são as que mais contratam em todo o país. Isso, claro, tem esse mesmo reflexo aqui no Rio Grande do Norte. E é aí onde entra, por exemplo, essa busca pelo acesso ao crédito para se abrir esses negócios. Que linhas o Banco do Nordeste, por exemplo, oferece hoje ao micro pequeno empreendedor? O Banco do Nordeste tem um carro-chefe chamado FNE. O FNE é um fundo constitucional, renúncia fiscal de imposto de renda e IPI, que utiliza em toda a região Nordeste, Norte do Espírito Santo, Norte de Minas. E nós damos prioridade a alguns segmentos, principalmente a micro e pequena empresa. De todo o recurso que a gente coloca na atividade aqui, pelo menos 50% tem que ser para micro e pequeno. Atividade comercial, industrial e de serviço. 50% tem que ser no semiárido, no mínimo. Como o nosso semiárido é bem maior do que os demais estados, então a gente preponderantemente empresta muito no semiárido. E o banco, você tem uma ideia, o ano passado, do orçamento destinado para o estado, para micro e pequena empresa, nós financiamos mais de 400 milhões de reais.
Muito importante mesmo. Muito. É um crédito pulverizado, é um crédito, pelo perfil dessas empresas, são empresas que têm um faturamento até R$4.800.000, são créditos de ticket médio em torno de R$100.000. Né? Então, para esse público, a gente destinou esse recurso. Mas não necessariamente só a micro e pequena empresa, a gente também trabalha com o setor informal. Nós temos uma linha de crédito própria do banco, o Crédito Amigo, que trabalha com aquele que está começando a fazer seu empreendedorismo, aquele que está na informalidade, que tem a intenção de chegar ao nível de micro e pequena empresa. E como é que é essa questão do acesso ao crédito mesmo? Como o senhor está falando, eu tenho desejo, sou cabeleireira, tenho o desejo de abrir um salão, preciso comprar os equipamentos, enfim, os instrumentos de trabalho, alugar um pequeno espaço para começar né, nesse ramo de salão de beleza. Existe uma burocracia menos, como é que eu posso dizer, menos demorada, mais facilitada? Como é que é essa questão para realmente a pessoa física se tornar jurídica e conseguir um crédito como esse? Falando do Crédito Amigo, aí, desse perfil de cliente informal, o Crédito Amigo, o ano passado fez 165.000 operações de crédito aqui no Rio Grande do Norte. Se você verificar isso aí, se comparar, se fizer uma divisão mês a mês, você vai ver que foram feitas mais de 12.000 operações por mês aqui. Né? Desse perfil de cliente, 65% é a mulher. A mulher empreendedora levou 65% dos créditos do FNE. E não foi pouco recurso. O FNE contratou aqui no Rio Grande do Norte mais de R$1.000 bilhão para esse segmento. É a costureira, é a sacoleira, é o pequeno restaurante, a tapioqueira, todo tipo de empreendedora ou empreendedores têm acesso a esse crédito. A burocracia é mínima, né? Nós temos uma característica de fazer o cadastro simples dessas pessoas. Eles fazem um negócio de forma solidária, forma-se grupo de 4, 5 pessoas, e aquele grupo obtém seu crédito dentro do perfil de cada, não necessariamente é do mesmo setor. Sim. Várias pessoas, vários empreendedores se juntam ali. E isso dá uma resposta muito grande, muda a qualidade de vida das pessoas, e, por sinal, a gente tem, nesse público, uma adimplência muito alta, que significa que são casos de sucesso. 96% de adimplência. Para cada R$100 que nós colocamos, para uma pessoa dessa, retorna ao banco. Muito importante, né? Então, isso. É um crédito que ele é difundido. Nós somos hoje, o Crédito Amigo é o maior instrumento de financiamento para a informalidade. Nós temos o maior banco de crédito, de microcrédito da América Latina hoje. E pretendemos ser o maior do mundo. Muito bom mesmo. E o senhor falou aí que as mulheres hoje respondem por pelo menos 65%, né, desses investimentos que o banco fez ano passado, né, nessa linha do Crédito Amigo. Isso mostra que as mulheres estão buscando mais, né, essa veia empreendedora? Sim. Existem muitas mães de família, muitos chefes de família que estão procurando o seu lugar, cada vez mais se capacitando, se colocando no mercado de trabalho. Tem um outro perfil aí, também de microfinanças, que é o agroamigo. Sim. Esse é da mulher do campo. Meio a meio, do homem e mulher do campo. Meio a meio desse curso é homens e mulheres. Então, 50% do agroamigo, que é outra linha, é mulher. Né? Então, a mulher está presente em todas as mulheres estão indo atrás. Estão indo atrás, é verdade. E o banco, é muito importante ver isso, assim, que havia uma queixa da mulher ter dificuldade a esse acesso ao crédito. E agora, pelo que o senhor está dizendo, no Banco do Nordeste, a realidade não é essa. Não é essa. E cada vez mais vamos abrir oportunidades de atender essas mulheres dentro do seu sonho de empreender e de fazer o seu próprio negócio. Muito bom mesmo. Seu Jová, e além, enfim, das operações, né, desse estímulo realmente que o Banco do Nordeste, ao fazer esses investimentos, impulsiona o desenvolvimento aqui do nosso estado, seja na área urbana, seja no setor rural, e como o senhor falou das linhas de crédito, também é importante ver esse momento que o banco passa, que para manter essa qualidade dos atendimentos está precisando fazer uma renovação do seu quadro, né? Está com um concurso público aberto, não é isso? Perfeito.
Antes de eu entrar no detalhe do concurso, Larissa, nós falamos só em microfinanças aí. Nós também temos o Banco do Nordeste, um banco múltiplo, que trabalha com um carro-chefe chamado FNE. Sim. O ano passado foi injetado na economia do Nordeste 43 bilhões de reais pelo FNE. Só aqui no Rio Grande do Norte, 3,3 bilhões. Trabalhando com comércio, serviço, indústria, turismo e as energias renováveis. Né? Muito então, o volume muito pujante, muito né? pujante. Nenhum banco do financiamento do Rio Grande do Norte, por exemplo, no ano passado, 78% é o Banco do Nordeste, do financiamento do investimento. Sim. Não é o giro. Sim, né? claro. Então, para fazer frente a essa necessidade ainda de emprestar mais, o banco está fazendo esse ano, já está aberta a inscrição, concurso para contratar 400 profissionais, né? Repor os quadros que abriram e ampliar a capacidade de atendimento das nossas unidades, né? Então, a gente espera que proximamente, terminando a inscrição, a gente passe o concurso e imediatamente, depois de corrida das provas, convocar esses eleitos para trabalhar no Banco do Nordeste. E só para refrescar aí a memória de quem está acompanhando a gente, as inscrições vão até o dia 11 agora, até o dia 11 de março, né? Depois vai sair os locais de prova. A gente espera que, com afinco, os alunos venham trabalhar no Banco do Nordeste, como já trabalha desde jovem, né? E fazer desse grande banco, que a gente se orgulha tanto, o banco da região Nordeste cada vez mais. Certo. Seu Joval, o senhor falou aí dessas metas, desses volumes de investimentos, na verdade, né, de concessão de crédito que foi dada em 2023. A meta para esse ano é crescer mais? Claro. O banco, ele estabelece meta e para mim é piso, né? O nosso piso esse ano para o FNE são 2 bilhões e 600 milhões. Piso. Se aparecer mais proposta, vamos ultrapassar isso aí, como ultrapassamos. Você tem uma ideia, o ano passado, em relação a 2022, nós crescemos 50%. 50%. Bem significativo. Eu quero crescer também 50% esse ano. Não vai faltar recurso. E para essas microfinanças que eu falei, Crédito Amigo e Agramigo, o banco espera contratar 1 bilhão de reais. É muito dinheiro na economia do Rio Grande do Norte. Vai fazer uma grande diferença. Com certeza, é o que se espera, né? Mais dinheiro circulando, é mais geração de emprego e renda, né? É o círculo virtuoso da economia. Exatamente. A nossa preocupação é isso, é gerar emprego, renda, garantir a cidadania do brasileiro, do nordestino em particular. E quem quiser mais informações, só acessar o site do Banco do Nordeste para já fazer ali uma pesquisada ou procurar uma agência, né? bnb.gov.br. Tá certo, então, seu Jeová, muito obrigada aqui pela sua participação conosco. Eu conversei aqui com o superintendente do Banco do Nordeste no Rio Grande do Norte. Muito obrigado, Larissa. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você de casa, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar nesta terça-feira. Tchau.